Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, minha galerinha Vibra Mike, a galerinha mais preparada do Brasil. Pessoal, vamos dar continuidade, né, à nossa aula de lei de abuso de autoridade, para a gente terminar logo, né, tranquilo, a gente, né, detonar logo aqui, rapidinho, não é porque a gente, como é que se diz, já está no artigo 25, então falta bem pouquinho, né, para a gente terminar a lei de abuso de autoridade. Então vamos lá, suave da nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Então, ó, é abuso de autoridade, proceder, artigo 25, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Não pode. Lembre-se lá do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que diz lá, são inadmissíveis, não é, no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então, sei lá, o delegado querer fazer uma interceptação telefônica, né, sem pedir autorização, não é, ao juiz, cai disso aqui. Ele procedeu à obtenção de prova em um procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Então, não pode. Detenção de 1 a 4 anos e multar. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado. Ou seja, o cara utiliza a prova ilícita para foder o investigado. Então, também, pena de 1 a 4 anos e multa. Pena de 1 a 4 anos e multa. 25, que 26 foi vetado, tá? 27. Requisitar, instaurar procedimento, presta atenção, viu? Investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Ou seja, o cara abriu inquérito policial contra você e não tem nada contra você. Não tem nenhum indício da prática de um crime. Nenhum indício, abriu um PAD, não tem nenhum indício de ilícito administrativo. Então, não é? Também é crime de abuso de autoridade, tá? Que lembre-se, para que haja qualquer procedimento desse aqui, seja inquérito, não é? Ou seja, um PAD, tem que existir no mínimo uma prova suficiente para lastrear, né, a requisição aí da instauração ou a própria instauração aí do procedimento investigatório, tá certo? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar. Mas aí está devidamente justificada. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida, privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado. Pô, velho. Não pode divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova. Não pode, não é? A gente viu isso muito na Operação Lava Jato, né? Envolvendo um chefe de Estado que agora é presidente, não é? Então, não pode. Não pode. E naquela época foi Dilma com Lula, né? Um ex-chefe de Estado e um chefe de Estado. Não poderia divulgar, não. Não pode. Não pode. Não pode, porra. Não pode. Não pode divulgar. Não é? Trecho sem relação nenhuma com a prova. Não pode. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. 29. Prestar informação falsa
sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse do investigado. Pô, isso aqui nada mais é que falsidade ideológica, né? Um tipo de falsidade ideológica. Que nós temos uma ideia de falsidade ideológica, onde o agente presta informações falsas quando em um procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com a finalidade de prejudicar o interesse do investigado. Então, o policial, seja ele civil ou militar, por exemplo, durante a sua carreira, vai para algumas audiências como testemunha e é alertado por parte do magistrado que deverá falar a verdade. Então, tem que o quê? Prestar informação o quê? Certa, né? Então, ele é só para lembrar que constitui o quê? A testemunha tem que falar a verdade. A testemunha tem que falar a verdade. Então, quando você presta informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, você está cometendo um crime de falsidade ideológica, não é? De falsas informações. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Opa. 30. Dar início ou proceder à persecução penal. Persecução penal é processo, né? Penal civil ou administrativo sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Peraí, vamos lá, peraí. Essa conduta é muito mais ampla, né? No artigo 339 do Código Penal, né, você tem a chamada, isso aqui é o que chamamos de denunciação caluniosa, né? Caluniosa, que está prevista lá, não é? Lá no artigo 339 do Código Penal. Essa conduta aqui é muito mais ampla que a denunciação caluniosa, já que nesse artigo 30, né, o legislador não delimitou a imputação de crime ou contravenção, cabendo a qualquer fato, né? Lá na denunciação caluniosa, não, ele restringe. Então, temos 2 núcleos aqui do tipo penal: dar início ou proceder, não é? Então, o primeiro núcleo, que seria dar início, pune a autoridade que de início instaura uma persecução de forma abusiva, consciente de que carece de prova, carece de justa causa, carece de prova, ou da inocência, né, da pessoa perseguida. O segundo é proceder, ou seja, pune a autoridade que no início já agiu de boa fé, né, proceder a pessoa agiu de boa fé, mas durante o processo detectou claramente, não é, a carência de provas da ação, onde observou-se que o cara era inocente, mas mesmo assim ele continua dizendo: não, eu já iniciei aqui, vou foder esse cara mesmo. É mais ou menos a ideia. Eu já iniciei essa porra aqui, eu vou foder esse cara mesmo. Então, detenção de 1 a 4 anos e multa. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Aqui, basicamente, é uma mesma coisa aqui, ou seja, o cara já sabe que não vai ter prova, não é? Mas mesmo assim ele diz: eu vou continuar, não é? Mesmo que não haja provas, ou seja, estender injustificadamente, não achou porra nenhuma, mas mesmo assim o cara quer estender só mesmo para prejudicar o investigado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando, ou seja, levando adiante.
em prejuízo do investigado, não é? Ou do fiscalizado. Porque sempre é bom a gente observar que nesses procedimentos, pessoal, deve existir a razoabilidade e a proporcionalidade. Tem que existir, sendo, em alguns casos, o próprio legislador, né, define o prazo certo, não é? E outros ele deixa aberto, né? Mas tem que existir razoabilidade e proporcionalidade, porque o cara não pode sair assim, fazendo o que quer, não. Negar ao interessado ou seu defensor ou advogado acesso aos atos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, que é o TCO, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativamente à diligência em curso ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Súmula vinculante número 14. Aqui. Eu quando advogava, né, há uns 10 anos atrás, 10 anos não, terminei de advogar em 2009, então faz mais de 10 anos, eu chegava na delegacia e dizia, delegado, eu gostaria de ver aí o inquérito aí do meu cliente. Sabe o que o delegado dizia? Não vai ver porra nenhuma porque o inquérito, ele é sigiloso. É isso que o delegado dizia. Não vai ver porra nenhuma porque o inquérito, ele é sigiloso. E eu não via porra nenhuma. E eu não via porra nenhuma. Hoje não, velho. Hoje, se o advogado chega lá e o delegado diz que o inquérito é sigiloso, ele diz sigiloso para terceiros. Para mim, que sou advogado, e para o investigado, ele não é sigiloso, não. Se o senhor não quiser me dar, eu vou aplicar a súmula vinculante. O que a súmula vinculante diz? Que o advogado tem amplo acesso a tudo que já estiver documentado no inquérito policial. Então, o advogado tem amplo acesso a tudo que já estiver documentado no inquérito policial. Se o delegado não conceder a vista ao advogado do inquérito, abuso de autoridade. Mas, Emanuel, ele pode ver tudo? Não. Tem algumas coisas que ainda não estão no inquérito que o advogado não pode ver. Aí o delegado segura. Por exemplo, o delegado pediu interceptação telefônica ao juiz. O delegado vai mostrar isso? Não. Claro que não. Porque senão, cara, o advogado liga para o cliente e diz, só fala em Jesus agora, viu? Só aleluia, amém. Claro que não, pô. Ele tem amplo acesso ao que estiver documentado no inquérito. Tá certo? Documentado no inquérito. Beleza? Aquilo que indica a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível, não tem o que o advogado vê. Tá certo? Por isso que é ressalvado, exceto pena de detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Ora, também abuso de autoridade aqui, o artigo 33, não é? Que é uma exigência, né? Vamos dizer, uma exigência por parte do agente público que não tem amparo legal. Lembre-se, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, não é? Ele exige o cumprimento de uma pessoa, não é o cumprimento de uma obrigação, só que essa obrigação não está prevista em lei. Então ele exige para prejudicar o indivíduo. Então, não é? Só posso fazer aquilo que está previsto em lei, princípio da legalidade. 6 meses a 2 anos de multa. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca
a condição de agente público para se eximir de obrigação legal para obter vantagem ou privilégio devido. Então, esse cara também vai ter 6 meses a 2 anos. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la. Pena de detenção de 1 a 4 anos de multa. Então, esse artigo ele visa punir o magistrado que atua com a mão pesada, né? Aquele magistrado que se acha o cara, vou fuder, né? Decretando a indisponibilidade dos ativos em uma quantia que extrapolou de maneira exacerbada o valor estimado, não é, na satisfação da dívida. Então, quantia muito alta, não é? Então, cara foi além do que deveria pedir. O juiz quis se impor muito. Então, abuso de autoridade. Demorar demasiadamente, injustificadamente, no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinação, andamento ou retardar. Isso aqui tem muito. Isso aqui tem muito. Isso aqui tem muito. Colegiado é quando sobe em instância, né, para a segunda instância, ou para o STJ, para o Tribunal Superior. Aí ele vai ser julgado por um colegiado. Primeira instância é por um juiz. Primeira instância. Segunda instância é o colegiado, ou seja, vão ser vários desembargadores, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, ou ministros, STJ, STF, que vão julgar. Aí julga em grupo. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Para julgar em grupo, tá? Aí o que acontece? Aí tem um que recebeu as dicas ou algo parecido, né? Aí chega, eu vou pegar o processo para dar vista, para olhar. Aí demora. Demora para quê? Para procrastinar, para algo que seja interessado dele, né? Amigo, terceiro, sei lá. Aí o cara faz, já vi muito isso, né? O cara pegar o processo e demorar. Olhe, detenção de 6 meses a 2 anos de multa. 38, acho que esse é o último, não, tem o 39. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluir as apurações e formalizada a acusação. É o delegado rede social, é o delegado Instagram, né? Ou seja, o cara quer aparecer, né? É o delegado mídia, o cara quer aparecer. Então, antes mesmo de terminar as investigações, o cara já está dizendo, o responsável é esse cara, o quê? É o delegado YouTube, né? O delegado das mídias sociais. Antes mesmo de terminar a investigação, né? O cara já está atribuindo a culpa, né, ao cara. Não pode. Princípio da presunção da inocência. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E para a gente encerrar aqui do procedimento, aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, não é? O Código Penal e o Código de Processo Penal e a Lei 90/99 para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, penas igual ou menor a ou inferior a 2 anos, que eu disse para vocês, tem mais de 12 crimes que são assim. Então, com isso, finalizamos aí, não é? Mais um bloco aí, não é? Da nossa legislação extravagante. Finalizamos agora abuso de autoridade. Beleza? Então, suave da nave, fé, força, foco.